graça, a paz e a bondade de Deus nos sejam multiplicadas. É muito bom tê-lo conosco, é muito bom tê-la conosco em mais um Simplesmente Servos e Servas. Esse é o nosso espaço para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Beth da Luz. Muito bem-vinda, irmã Beth. Muito obrigada pelo convite, pastor Pedro. Beth, queremos conhecê-la. Fale-nos um pouco sobre sua vida, sua caminhada. Então, vamos lá. Eu tenho 68 anos, completados agora em abril, né? E casada com Jefferson, mãe da Rebeca, de 26 anos, moro no bairro do Engenho de Dentro. Sou assistente social formada pela Escola de Serviço Social da UF, em Niterói. Farei 40 anos de formada, amo ser assistente social, amo. Meu mestrado foi pela UFRJ, né? Sempre estudei em escola pública, tenho muito orgulho disso, né? Estou na Igreja Batista do Meia há quase 19 anos e acho que uns 15 anos que eu sou diaconisa, por aí assim, né? Trabalhei na UERJ, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Foi assim uma experiência muito importante a minha carreira ter sido numa universidade pública. E há 10 anos estou aposentada, né? Mas da UERJ, porque eu continuo trabalhando como assistente social, né? Trabalho, né, no Instituto Transformar há 8 anos, em diversos projetos do Instituto Transformar. A sua caminhada até a Igreja Batista do Meia, como você chegou até a nossa comunidade de fé? Então, eu era católica. Era católica na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Del Castilho, né? Mas mesmo sendo católica, eu sempre fui muito atuante. Eu era catequista, eu gostava de falar da palavra, né? Mas aí, em 1992, por aí assim, eu me converti, né? Vim ser batizada na Igreja Batista Barão da Taquara, na Praça Seca, Isso. onde foi meu primeiro casamento, pastor Davi Malta, saudoso pastor Davi Malta. E aí eu passei pela Igreja Batista do Engenho de Dentro, que é a segunda igreja, que é a nossa mãe. Isso. Depois eu fiquei um breve tempo no Lins e depois eu fui para o Meia. Mas de convertida eu tenho uns 32 anos, por aí assim. Beth, como você conseguia harmonizar o seu espaço profissional, que é um espaço de atendimento, né? Eu diria que é um atendimento diferenciado do atendimento médico, né? Daí o atendimento social. Como você harmonizava essa sua atuação profissional com a sua fé no exercício da sua função? Então, nós temos um código de ética, né, que a gente não pode misturar a religião com a Isso. ação profissional. Eu vejo assim, a fé expressa na forma como eu acolhia as pessoas, como é que eu encaminhava aquelas pessoas, como é que eu me empenhava a partir do problema da pessoa para poder ajudar aquela pessoa diante de uma situação. Então, citando um exemplo, né? Tinha um paciente que eu acompanhei mais de 20 anos, Antônio Carlos da Silva Santos, que ele era alcoolista e ele tinha HIV. E era população de rua. Então, é uma situação muito difícil de você lidar. Que muitas vezes ele pegava os antirretrovirais e vendia os antirretrovirais. E depois vinha pegar mais, né? Não era barato assim na época dos anos 90, sim. antirretroviral, né? E a gente fazendo todo um trabalho para que ele saísse da rua, né? Então, uma vez eu consegui, né, a Prefeitura do Rio tinha um projeto chamado Hotel Acolhedor, e eu consegui uma vaga, muito difícil, consegui uma vaga ali na Glória, levei o Antônio Carlos, que disse assim para mim: Beth, há muitos anos que eu não sei o que é ter uma toalha limpa para tomar banho, muito tempo que eu não sei o que é ter um lençol numa cama, ter uma cama para dormir. E eu fiquei tão emocionada com aquele depoimento dele que eu falei assim: ele vai ficar. Mas aí passou 3 dias e ele foi embora. Aí eu falei: Antônio Carlos, por que você não quis ficar? Ele falou: Beth, tem regras. Eu não posso chegar bêbado, eu não posso chegar drogado, eu não posso. Eu falei: Antônio Carlos, tem que ter regra, porque se todo mundo fizer o que
fizer o que está na cabeça, vira uma balbúrdia. Tem que ter regra nesses lugares, né? Ele falou, não, então não é para mim, não. E ele pedia esmola na igreja Benedito, ali em Pilares. E ele dizia, Beth, eu, às vezes, consigo R$ 600, 3 dias pedindo esmola. Então, é muito difícil trabalhar com esse tipo de população, porque essa cultura da rua, ela é benéfica, muitas aspas aí, para ele. Sim, sim. Porque ele consegue um dinheiro fácil para investir na droga e assim fica um círculo vicioso. E para a gente construir um círculo virtuoso é muito difícil. Quebrar isso e construir um novo referência de vida, né? Eu sei que depois ele veio a ter câncer de próstata, eu já estava aposentada, mas uma colega ligou para mim e falou, Beth, o Antônio Carlos quer te ver, ele está internado na DIP, quer conversar contigo. Você vem? Eu falei, vou. Cuidei dele mais de 20 anos, eu e a equipe. E aí eu fui lá na DIP, né, no segundo andar do Hospital Pedro Ernesto, conversando, ele estava bastante abatido, né? E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, pastor Pedro. Ele falou assim, Beth, a minha vida foi expressão das minhas escolhas. Eu não posso culpar ninguém pelo rumo que a minha vida tomou. Tudo que eu vivi foram escolhas minhas. Eu achei aquilo de uma dignidade. Sim. Porque, pastor, a gente vive um tempo que as pessoas põem culpa no presidente da República, é no prefeito, é no governador, é no meu vizinho, é no meu pai. E você começa a eleger um monte de pessoas culpadas pela sua situação. E se todo mundo é culpado, eu não tenho o que mudar. Se a culpa é das pessoas, eu não tenho o que mudar. E as pessoas continuam naquela situação. Ele foi digno. Ele falou, Beth, vocês fizeram tudo pela gente. O Pedro Ernesto, a equipe, o grupo de reflexão de pacientes com AIDS, vocês fizeram tudo. Só que eu fiz escolhas erradas e por isso eu estou aqui. Então, eu acho isso de uma grandeza. Sim. Você chamar para si a autorresponsabilidade. Porque trabalhando nessa área do serviço social, a gente pode ter políticas públicas maravilhosas, pode ter profissionais capacitados, gabaritados, mas tem um outro que quer ou não quer. E você não muda isso. Né? Eu fico imaginando quantas histórias você tem em função do seu trabalho ter sido concentrado em serviço público, né, que é muito diferente de um atendimento num serviço privado, né, nesse mesmo espaço de dificuldades e de problemas, né? Mas agora, Beth, você tem atuado em dois espaços, né? O Instituto Transformar na igreja e o Recolhimento Betel. Fale-nos um pouquinho desse trabalho, a sua presença nesse espaço, nesses dois espaços, suas expectativas, os seus sonhos, os desafios nesses dois espaços, que são espaços agora de serviço social, mas no âmbito da fé. Sim. Então, tanto o que eu faço lá na igreja, no Instituto Transformar, quanto no Betel, é oriundo do Transformar, né? Porque eu sou cedida ao Transformar para o Recolhimento Betel. Eu não sei se as pessoas da igreja conhecem, mas o Recolhimento Betel ele nasceu dentro da Igreja Batista do Meier, no ano de 1939, com o saudoso pastor Miranda Pinto. Eu não o conheci, né? Mas o que me chama a atenção é que na década de 30, a questão o idoso não era uma questão social, de estatística. Estatisticamente falando, não era uma questão. Hoje não, hoje é a população que mais cresce no mundo inteiro, você tem um país de cabelos brancos, a pirâmide etária está invertida, né? Mas em 1939 não. Então, o que levou um pastor a olhar para o seu rebanho, né, feminino envelhecido e dizer, não, a gente precisa ter um teto para elas, porque muitas vezes os maridos morriam, não deixavam pensão, a mulher não trabalhava na década de 30, né, e aí ela ficava, como dizia o outro, nem eira nem beira, sem eira e sem beira. E aí ele teve essa ideia, né, há 85 anos, quase 86, de criar o Recolhimento Betel. Então, assim, ele foi à frente do seu tempo. Sim, né, sim. Ele chegou longe. E só uma explicação, o Recolhimento Betel é uma instituição que atende as senhoras, né, Sim, idosas, mulheres restrito
a atendimento a mulheres, né? Então, o nome não é mais abrigo, o nome oficial é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosas. Isso. Nós só admitimos mulheres a partir dos 60 anos, que conforme o Estatuto da Pessoa Idosa é 60 anos. Mulheres que tenham ainda um grau de autonomia, que possam se locomover, né? Realizar as atividades de vida diária, né? Então, é esse perfil que nós atendemos, né? E acho que eu vou dar só mais uma informação, né? O recolhimento Betel, ele é sustentado por ofertas. Sim. Boa parte da sua organização, das suas despesas, são cobertas por ofertas. Sim. Então, vale um convite, né? Sim. Vale um convite a participar. Sim, e além disso, o Estatuto do Idoso, ele permite que a gente cobre 70% do salário mínimo, que dá R$ 1.000. O nosso coordenador técnico, o Cláudio Basílio, já fez uma continha, não cobra nem um quarto das despesas, porque a instituição de longa permanência para idosos, ela tem toda uma legislação a ser cumprida, e ela sofre vigilância, ela sofre visitas do Conselho do Idoso, da Vigilância Sanitária, então tem que ser 6 refeições diárias, você tem que ter uma equipe, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fisioterapeuta, tudo isso tem que ter, que se não tem a vigilância sanitária, o Ministério Público vem em cima da gente. Então, assim, tem todo um conjunto de exigências, está certo. Sim. Porque hoje mesmo eu vi no jornal, mais um abrigo, abrigo, entre aspas, né? Não tem inscrição em lugar nenhum. Fechado, eu acho que na região de Santa Cruz. Os idosos cadavéricos, não tinha equipe. Então, assim, tem que ter vigilância para fechar esse tipo de estabelecimento, entendeu? Então, assim, a gente vive de doação. Isso é além importante. dos 70%, a gente recebe doação de fralda, de lenço umedecido, de hipoglós, gêneros de primeira necessidade também, né, não perecível. A gente precisa da solidariedade das pessoas. Isso é bom informar a igreja, porque às vezes a igreja ouve só o nome, principalmente quando se faz o chá, né? Sim. Nós informamos a igreja, mas talvez uma parte da igreja não conheça esses detalhes. Isso é importante, essa informação. E no Instituto Transformar, eu estou mais diretamente a partir de janeiro desse ano, como assistente social, e basicamente atuando em 2 projetos, digamos assim, né? As cestas básicas e o maturidade ativa, tá? Cestas básicas, nós vimos fazendo entrevistas com as pessoas, eu já entrevistei mais de 22 pessoas, é uma entrevista que dura mais ou menos 1 hora. Por que entrevista? Porque através da entrevista você conhece um pouco mais da vida da pessoa, da rede familiar, como é composta essa família, e a gente tem muito maior condição de avaliar a situação daquela pessoa. Ela não tem só pegar uma cesta básica. Se eu sei do conjunto da dificuldade que ela passa, da história de trabalhista, previdenciária, eu tenho como orientar ela em relação a outras questões. Tá? Não só a questão da cesta básica. Então, por exemplo, eu já orientei pessoas, o marido faleceu, e eu falei, ele deixou pensão para a senhora? Não sei, não sabe, a senhora tem os documentos dele? Não, queimei todos os documentos dele. A senhora queimou os documentos do seu marido? Ele cachaceiro, fiquei com raiva, queimei tudo. Porque a senhora, como é que agora a gente vai orientar a senhora se a senhora tem direito à pensão? Então, eu estou sempre atenta, sim, para além da cesta básica, o que mais eu posso encaminhar em relação à política pública, política previdenciária, e só conhecendo a história da pessoa que eu posso orientar. Agora, o que acontece? Como eu tenho entrevistado, toda semana eu entrevisto 1, 2 pessoas, nas quartas-feiras à tarde, eu tenho observado o perfil dessas pessoas. Eu ainda não fiz nenhum levantamento, mas, assim, falando assim, grosso modo, são mulheres que chefiam suas casas, né, com múltiplas vulnerabilidades, né, mulheres que criam seus filhos sozinhas, mulheres que têm baixa escolaridade, mulheres que têm uma renda insuficiente, quase sempre Bolsa Família, pessoas que perderam o vínculo previdenciário e que lutam com grande dificuldade. Eu tenho entrevistado pessoas que têm vivido em invasões, invadiram casas, invadiram lugares perto de metrô. Então, a gente vê o empobrecimento dessa população. E eu paro do princípio, pastor Pedro, que o Herbert de Souza, o Betinho, ele dizia o seguinte,
quem tem fome tem pressa. Então, não põe ninguém em fila de espera. Eu entrevistei, eu avaliei, já vai receber a cesta de alimentos. Porque quem tem fome tem pressa. Não posso dizer assim, olha, eu estou escrevendo aqui, daqui a 3 meses a gente fazer contato. Não posso fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter a compaixão, se colocar no lugar do outro. Não é porque eu estou numa situação mais privilegiada que eu não vou me importar com o outro, né? E eu queria chamar a atenção da igreja nesse sentido, né? Nós, Igreja Batista do Meia, doamos muito pouco alimento. Muito pouco. Todo mês, a igreja, através do Instituto Transformar, tem colocado dinheiro para comprar os itens da cesta e não deixar as pessoas desassistidas. Eu acho o seguinte, pastor, hoje somos 1.500 membros, por aí. 1.200 ativos, na faixa de 1.200. Você imagina, se 1.000 pessoas levassem 1 quilo, seriam 1.000 quilos. Muito melhor do que hoje o que a gente recebe. Eu ainda vou fazer uma foto depois da nossa prateleira lá de alimentos e vou mostrar a igreja. Porque, assim, vai chegando o dia de fazer a doação, tem que ir para as compras. E a igreja desembolsa. Se a igreja fosse generosa, o dinheiro que a igreja desembolsa para complementar as cestas poderia ser encaminhado para outro tipo de projeto, missionário, qualquer outro. Da calçada, enfim, né? E poderíamos aumentar também a quantidade de cestas básicas, né? Porque, veja bem, eu tenho marcado entrevistas até meados de agosto. Até meados de agosto. Então, vai continuar entrando gente. Sim. E eu não posso dizer para a pessoa, a igreja doa pouco, então não sei quando você vai receber. Eu recuso. Me recuso. Eu coloco ela, depois a gente se vira. Então, igreja, seja solidário. Eu acredito assim, não tem uma pessoa tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não possa receber. Sabe, alguém dizia isso numa rádio aí. Então, as pessoas precisam ser solidárias. E quando forem solidárias, preste atenção na qualidade do alimento que está doando. Tem alimento que chega com bicho, tem alimento que chega vencido. Então, assim, o que não serve para mim, não deveria servir para o outro. Para o outro, com certeza. Eu parto desse princípio. Eu só posso dar para o outro o que é bom para mim. Então, que a igreja esteja atenta em relação a isso, né? Não só em quantidade, mas em qualidade também, né? Eu conversei com o pastor Fabrício que eu gostaria de ampliar os itens da cesta. Sim. Mas antes de ampliar, eu preciso garantir. Dar conta do eu tenho que garantir o X que hoje. Mas o que hoje é fornecido é insuficiente em termos de quantidade de itens. Mas eu sei que nesse momento eu não posso fazer isso. Eu estou com uma ideia de procurar o Açaí, Guanabara, supermercados, para ver pela parte da responsabilidade social se a gente consegue fazer uma parceria. Sim, né, ótimo. de estar recebendo, né? Mas eu conclamo a igreja tem seu papel. Eu lembro muito de Tiago, né? A carta de Tiago, no capítulo 2, fala da fé sem obras. Né? Não é que a gente vai ganhar o céu se fizer a obra, né? Mas a fé sem obra ela é inútil, ela não. Eu não posso dizer assim, eu vou orar por você, tá, irmã? E a irmã está com o estômago roncando, mas eu vou orar por você, tá? Não é válido, né? Então, a gente precisa ler Tiago para a gente poder estar atento a essa questão da nossa responsabilidade, né? E tem uma maturidade ativa, que nós completamos 2 anos, é um grupo para pessoas idosas, a partir de 60 anos. O pastor Fabrício pediu que eu passasse a coordenar, já estou coordenando há quase 1 ano. Sábado nós fizemos nossa festa de confraternização de 2 anos. Os depoimentos são muito bonitos em relação ao que o grupo está trazendo para as pessoas. Pessoas que voltaram a estudar, pessoas que começaram a ler, pessoas que estão se sentindo assim, valorizadas. Então, está sendo muito benéfico esse grupo, né? E é um grupo que não é para gente crente. Tem gente crente da nossa igreja. Mas o que une a identidade do grupo é a pessoa ser idosa. Então, tem gente espírita, gente que não tem religião, tem gente, mas é todo mundo idoso. Né? Então, para quem não sabe, né, é um grupo que tem como característica ser da terceira idade. E que busca uma melhor qualidade de vida, né? Qualidade de vida, porque assim, a gente está vivendo um tempo de longevidade, uma longevidade com fragilidade, né? Vou até falar um pouquinho sobre isso. Então, o grupo é uma oportunidade de você ter acesso a informações, atividade física, a gente já chamou psiquiatra, a gente já chamou um geriatra, a gente já chamou um musicoterapeuta, sabe? Então, assim, assuntos que dizem muito respeito a esse processo de envelhecer com qualidade de vida, né? Então, a gente está muito felizes, né?
No grupo que teve mais pessoas foram 70 pessoas, e o grupo com menos pessoas foi 40. Então, tem uma média assim, de 45 idosos por reunião, que são quinzenais, né? E aí nós estamos escrevendo 2 projetos, eu e o pastor Fabrício. Eu vou ler aqui, tá, para não errar. Letrar para libertar, alfabetização de pessoas idosas no MEA e Grande MEA. Assim, tem muita gente idosa analfabeta. E o analfabetismo, não só ele reforça o etarismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa, mas também ele impede a qualidade de vida, né? Por exemplo, no Pedro Ernesto, a gente lidava com idosos analfabetos. O que a médica fazia da medicina integral? Na receita, ela desenhava um sol e uma lua. O sol era para tomar o remédio durante o dia. no sol. E a lua era para tomar o remédio na lua. Mas, veja bem, é claro que o profissional se desdobrava para fazer a comunicação ser uma comunicação que chegasse até o outro. Mas há de convir que tem prejuízo, né? Tem prejuízo a pessoa ser analfabeta, né? Você não saber ler um letreiro, não pegar um ônibus. Então, assim, infelizmente, é grande o número de idosos, né, que não é alfabetizado. E a gente está escrevendo um projeto para alfabetizar, né, no MEA, Grande MEA, não precisa ser da igreja, é ser idoso, né? E o outro projeto é de apadrinhamento de idosos frágeis. Porque, infelizmente, pastor Pedro, a gente está vivendo uma longevidade com fragilidade. A gente não está envelhecendo assim, bacana, com 70 anos está indo para lá, está agindo a vida, está trabalhando, está produzindo. Isso é muito raro. Entendeu? Então, assim, às vezes no Betel sobra vaga porque as pessoas chegam ou com Alzheimer, ou cega, ou usando cadeira de roda. Então, assim, as pessoas estão envelhecendo com fragilidade. E aí, isso, em termos da qualidade de vida, é péssimo, né? Então, esse projeto de apadrinhamento de idosos frágeis visa justamente atingir os idosos que estão morando sós, ou morando com outra pessoa idosa, porque por causa da longevidade, você tem uma pessoa de 80 vivendo com um filho de 65, um de 90 vivendo com um filho de 70. Então, você tem 2 idosos, o filho cuidando do idoso de 90. Então, esse projeto, ele visa não só os idosos que estão nas suas casas, morando nas suas casas, mas também os idosos que estão nas ELPIs abandonados. Tem muito isso. Então, esses 2 projetos, tanto de letramento dos idosos quanto do apadrinhamento de idosos frágeis, a gente está escrevendo para mandar para o CONDEP, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do qual eu participo mensalmente das assembleias, e, através do Fundo Municipal do Idoso, a gente vai ter uma verba esse ano, vai ser liberado um projeto de fomento para as instituições apresentarem projetos para poder receber uma parte dessa verba para desenvolver esses projetos. Então, nós estaremos encaminhando 3 projetos para o CONDEP, da maturidade ativa, o do apadrinhamento de idosos frágeis e o de letramento de idosos, para a gente ver se a gente consegue pegar um pouquinho dessa verba e a gente desenvolver esses projetos tão importantes. Ok. E vamos agora no aspecto prático. Como a nossa igreja pode participar desses projetos? De repente, nós temos alguns profissionais, né, na área de pedagogia, ou mesmo na área social, que podem fazer parte desses projetos. Vale aí um convite antecipado? Eu estava até conversando... Ou um despertar, né, de corações. Com a Lívia, que eu acho que o que falta na nossa igreja, quer dizer, é você ter um setor de voluntariados. Eu acho que se a gente consegue organizar um setor onde a gente pode contar com advogado, com enfermeiro, com pedagogo, não só para o Instituto Transformar, mas para a igreja como um todo. Por exemplo, a área infantil quer fazer um debate sobre o Estatuto da Criança. Tem alguém que conhece, está lá no hall de voluntários. Os jovens querem fazer um debate sobre violência contra a mulher. Entendeu? Então, assim, se você tem o cadastro de voluntários, você tem como contar, porque a igreja vive disso, voluntário. Não dá para pagar todo mundo que trabalha na igreja. Sim. Então, você tem que ter voluntários, por exemplo. Tem pedagogos para trabalhar? Para trabalhar com a alfabetização de idosos, não pode ser aquele método tradicional. Sim. Tem que ser um método inovador. Já fica aí o convite. Pedagogo, pedagoga, projeto de letramento de idosos. Coloca aí na sua agenda.
É importante nós informarmos a igreja e a igreja participar, Sim. né? Se nós não tivermos um número considerável, né, de servos e servas, os projetos acabam sendo ficam limitados, né? Sim, e a Porque não igreja. tem como como você falou, né? Não tem como pagar toda a estrutura, todo o pessoal. O projeto vai ficar muito E a pequeno, igreja né? manda a gente ser sal e luz. Jesus manda a gente ser sal e luz no meio da sociedade. A gente tem que salgar essa sociedade. A gente tem que iluminar essa sociedade. Então, quando a gente chega para um idoso que é ateu, ou é espírita, não interessa. Mas a gente chega com essa proposta de trazer qualidade de vida através do letramento, de você ler. Quando você lê, pastor, um mundo se descortina ao seu redor. Sim, Você tem uma passagem para o mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Você saber ler. A leitura ela te traz assim um enriquecimento. sim, Não é só para coisa prática assim de saber ler o que você vai comprar no mercado, mas o mundo se abre sim. ao seu redor A com a leitura. poesia, né? Sim. Literatura, E aí você uau. imaginar que no século XXI você tem pessoas idosas que não sabem ler nem escrever, é uma coisa que não dá para aceitar como é assim mesmo, existe. Não, a gente tem nosso papel. Que bom. Né? Beth, que bom essas informações, você passar essas informações para a gente. Que bom conhecê-la um pouco mais e ver como você está envolvida nesses projetos. Uma palavra final aí para a nossa família Bemeia. Então, aquilo que eu falei de Tiago, né? É assim, tem muita gente que chega na igreja, fica no banquinho, né? Não, deixa eu ficar aqui na minha e tal. A gente precisa de você, irmão. Não só o Instituto Transformar. Só para dar um exemplo, tem uma pessoa que está precisando demais de um psicólogo. A única psicóloga que é voluntária só atende online quinzenalmente. E essa pessoa precisa de uma psicóloga presencial semanal. É uma pessoa que sofre de ansiedade generalizada e a gente toda semana me pergunta, conseguiu um psicólogo? Conseguiu um psicólogo para mim? Então, assim, você que é profissional de nível superior, né? Que tenha desejo de ajudar o próximo, né? Procure o Instituto Transformar, para você ser bênção para outras vidas, né? Às vezes a gente é profissional, pensa assim, não, eu estou aqui ganhando meu dinheirinho, né? Profissional liberal e tal. Mas pensa assim, Deus te deu inteligência, Deus te abriu portas, Deus te abençoou, te possibilitou você fazer um curso de nível superior, sabe? Devolva um pouco isso também para um segmento de pessoas que está sofrendo demais, que não tem como pagar por um serviço desse, né? A gente pode fazer diferença no mundo, igreja, e a gente precisa ser sal e luz. Essa é a mensagem que eu quero Amém. dar. Querida igreja, o Instituto Transformar funciona ali no quinto andar do edifício Miranda Pinto. Então, você pode, no segunda a sexta-feira, no horário comercial, chegar até o quinto andar e oferecer, né, o seu trabalho, o tempo, né, reservar parte do seu tempo para atuar ali. A, a Beth falou apenas de alguns desafios, mas você chegando lá, você com certeza vai encontrar um espaço para atuar. Beth, muito obrigado por sua participação, que Deus continue te abençoando nesse desafio de auxiliar o próximo. E você, querido irmão, querida irmã, fica aí o convite a que você também seja um servo, uma serva nesse processo, nessa dinâmica de cooperar, de ajudar o próximo. E Deus permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.